Obrigado, Feltrin, é um prazer estar com você e nessa mesa, com o Alessandro, com o Manuel, com o Murilo, e retomando aqui o papel das nossas cooperativas. Mas eu queria, antes de começar a apresentar rapidamente, Feltrin, e até tentando ganhar um pouco de tempo, eu queria lembrar para você que aquela hora que você perguntou, e que é a grande, talvez seja a grande questão da questão da educação financeira, o que é necessidade e o que é desejo. E eu estava pensando ali, o tal do perfume francês que você falou. Eu acho que para minha mulher é desejo, mas para mim se tornou, acho que, uma necessidade. Porque se eu chegar lá em casa de uma viagem e não levar pelo menos um perfume em francês, o pau vai quebrar e a coisa vai ficar... Então já é uma questão de necessidade. Então depende muito do ponto de vista. Essa questão de educação financeira tem que levar em consideração todas essas coisas. Mas eu gostaria de passar a posição do cooperativismo, primeiro concordando e colaborando com todos os que já aqui apresentaram. Posição conceitual da questão da educação financeira que a Associação Brasileira dos Bancos nos traz, e conceitualmente isso é fundamental. A educação financeira, ela é muito mais, né, Manuel, do que uma questão simplesmente de cumprir uma tarefa regimental. Ela é uma questão de necessidade de fidelização dos nossos clientes, dos nossos associados. Acho que, mais uma vez, está de parabéns a FEBRABAN e esse trabalho fantástico, belíssimo programa lá em Sorobim. Eu já tinha tido notícias dele. Eu acho que programas como esse vão enriquecendo o processo de amadurecimento da educação, vai se trabalhando melhor. É importante a visão do Alessandro, uma visão da América Latina e dessa preocupação e da responsabilidade social do crédito nos nossos países, principalmente os países em fase de desenvolvimento. O cooperativismo também se sente parte disso, e eu queria colocar aqui muito claramente, Feltrin, que para nós, o cooperativismo baseia-se na educação. É um princípio fundamental. O sucesso numa cooperativa depende intrinsecamente da educação financeira do cooperado. Da educação do cooperado, de uma maneira geral, em todos os ramos do cooperativismo, mas especialmente no cooperativismo de crédito. A educação financeira do cooperado é fundamental. Eu já disse isso aqui na minha primeira apresentação. A cooperativa é o conjunto dos seus cooperados. O grande capital da cooperativa é o cooperado. Se você não educá-lo, não prepará-lo, a cooperativa não vai evoluir. E tem que preparar o cooperado como usuário, tem que preparar o dirigente da cooperativa para ter uma estratégia de transformar este processo realmente num processo de fidelização e de evolução, e preparar o quadro funcional, operacional da cooperativa para que possa atuar nisso com responsabilidade, para poder realmente transferir essa posição. Então, as cooperativas têm algumas diferenças com as outras demais instituições financeiras, e a primeira delas é a proximidade do cooperado com a cooperativa. O cooperado, como eu disse aqui, ele é diferente de um cliente do Manuel. O cooperado, ele tem uma relação não de cliente, mas ele tem uma relação societária com a cooperativa. Ele é sócio. Ele participa do processo. Então, o comprometimento é muito maior. Então, com isso, essa proximidade tem que ser explorada positivamente e tem que ser trabalhada. Ele tem esse sentimento que os países de língua hispânica usam mais esse termo que aqui no Brasil, acho que nem tem a tradução, que é o sentimento de pertencimento, ou da pertenência, que eu ouço muito isso nas cooperativas dos países de língua espanhola, e não tem uma tradução muito exata para o Brasil, que é o fato de você pertencer a uma entidade e essa entidade lhe pertencer. Isso existe no cooperativismo, não tem bem essa tradução,
Mas no cooperativismo existe essa questão da pertenência, e acho que nós precisamos adotar isso aqui no português. A pertenência, você pertence e ela lhe pertence. É uma via muito mais dupla, é uma via de respeito muito mais intensa. E a cooperativa, o cooperado participa diretamente das decisões do seu negócio. Aquilo que eu já expliquei aqui, que o meu amigo aqui, o presidente da OCB aqui do Ceará, meu diretor no INSEAD, o INSEAD usa da figura da Santíssima Trindade. O cooperado é a figura da Santíssima Trindade. Ele é, como cooperado, cliente, usuário dos serviços da cooperativa. Ele é dirigente, porque ele escolhe, ele elege os seus dirigentes, ele define a estratégia, o rumo da cooperativa, e ele é dono, ele é sócio. Os resultados da instituição são dele, na Assembleia no final do ano. Então, é meio o princípio da Santíssima Trindade, mas é um princípio que leva a um processo de transparência, de como os jovens aí das redes sociais chamam de accountability, que a transparência é a abertura total, as cooperativas adotam essa posição. A política que as cooperativas têm procurado adotar são de informações cada vez mais precisas sobre as taxas de juros e prazos. Esse processo do accountability e da abertura total dessas contas é fundamental até para a sobrevivência e faz parte do modelo da governança das cooperativas. A cooperativa não vislumbra o lucro em si, porque o resultado da cooperativa é do cooperado. Nós buscamos resultados e precisamos ter resultados positivos, mas para disponibilizar isso para os cooperados. A prestação de serviço de planejamento financeiro é um programa de fidelização e de valorização do nosso grande capital, que é o nosso cooperado. Quando você investe no planejamento financeiro dos cooperados, você está investindo nisso. Cria um processo de interlocução e de participação maior do cooperado com a cooperativa. Isso é uma coisa impressionante, nós temos mensurados, isso a FEA USP lá de Ribeirão Preto está nos fazendo um estudo, que quanto maior a capacidade da cooperativa de se comunicar com o seu associado e botar seu cooperado no balcão da cooperativa, no relacionamento mais intenso, maior o desenvolvimento de todos os negócios da cooperativa e dos cooperados. É um processo de mão dupla. É um estudo que está terminando aí, que o Ailton, que é do Banco Central, já está de olho nele, porque nós vamos ter muita coisa para trabalhar com ele, Feltrinho. Então, com esse jogo das cooperativas, a gente tem buscado realmente um crédito mais consciente. A inadimplência das cooperativas tem sido muito mais baixa do que a média e um crescimento da carteira de crédito com qualidade. A carteira de crédito do movimento cooperativista, através deste investimento permanente na educação financeira, que é fundamental, ela tem trazido resultados realmente muito claros. No índice de inadimplência, segundo os dados do próprio Banco Central, hoje a inadimplência dos cooperados nas nossas cooperativas, os nossos já 6 milhões de cooperados em cooperativas de crédito, é 60% inferior do que a média do sistema financeiro. Isso é sinal de que esse relacionamento num processo de educação tem dado resultados positivos e tem melhorado. O cooperado tem muito mais abertura, ele é muito mais orientado, ele está conhecendo muito mais o planejamento da própria cooperativa. E, até para poder respeitar a questão do tempo, no cooperativismo, principalmente no de crédito, o fim que se busca é o bem-estar do quadro social. A finalidade da cooperativa é atender a necessidade do cooperado, do quadro de associados. E da comunidade onde ela está inserida, porque hoje não basta mais a cooperativa ser boa para o cooperado. Isso é obrigação. O cooperado constitui a cooperativa para isso. A cooperativa tem que ter a responsabilidade da comunidade onde ela está inserida. Ela tem que ter a responsabilidade de criar o desenvolvimento regional e local com muito mais intensidade. Então, capital financeiro para nós é apenas a ferramenta.
usada para alcançar o objetivo maior, que é o bem-estar. E uma das melhores formas de se alcançar o bem-estar, sem dúvida nenhuma, é um processo de educação. Educação cooperativa, educação cooperativista, educação formal, mas, acima de tudo, a educação financeira. Eu queria dizer, Feltrin, que vocês têm programas, e eu estou aqui, aprendi muito nesse fórum, aprendi e vou aprender mais copiando os bons exemplos que eu vi da FEBRABAN, da Associação Brasileira dos Bancos, as referências que nós ouvimos aqui, mas é junto com o Banco Central, nesses programas que nós estamos trabalhando, né, Elvira? E eu quero cumprimentar o departamento da Elvira, o Departamento de Educação Financeira, de transferência dessa informação, e dizer que o movimento cooperativista brasileiro, que eu tenho a honra e a responsabilidade de representar, vai estar inserida nesse processo e vai estar trabalhando junto com vocês no desenvolvimento de caminhos melhores, usando essa força da rede cooperativista brasileira, não só dos 6 milhões de cooperados de cooperativas de crédito, mas usando toda a rede dos 12 milhões de cooperados que nós temos no Brasil hoje, em todas as atividades, para poder promover realmente uma chegada de uma educação financeira mais permanente e ajudar o Brasil a se desenvolver através das nossas cooperativas mais saudáveis, mais sadias e que possa levar um pouco mais de felicidade para todo mundo. Parabéns, Feltrin, parabéns, Banco Central, pelo fórum. Foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês durante esses 3 dias.